Mas o antibiótico ele pode causar efeitos colaterais, né, como alergia, como desenvolvimento de resistência, né? E aí, né, qual é o ciclo da resistência dos antimicrobianos, né? É o uso abusivo de antibióticos, né? Esse uso abusivo a gente vê muito hoje, né? Porque a gente tem muitos pacientes de transplante de medula, pacientes de transplante de órgãos sólidos, né? Que eles infectam, né? Com frequência, né? E a gente tem que usar antibiótico mesmo para segurar esses pacientes, para manter vivos, né? Esse uso abusivo leva a uma prevalência de cepas resistentes, né? E aí forma-se um ciclo, né? Doenças graves de difícil tratamento, uso abusivo de antibiótico, prevalência de cepa resistente, esse ciclo é um ciclo contínuo. Bom, então eu preparei essa aula de uma forma racional, depois a gente faz uma revisão de antimicrobianos, e eu acho que a primeira etapa mais importante de qualquer aula de antibiótico a gente ter uma noção do uso racional de antibióticos, né? Então, eu pensei, né, em algumas perguntas que a gente deve fazer, né, antes de iniciar uma terapia antimicrobiana. Então, eu tô frente a um paciente, né, que eu acho que tem uma doença infecciosa, né, e eu quero iniciar um antibiótico. Então, isso é um roteiro, né, de como é que você faz o questionamento desse uso adequado desse antimicrobiano. Então, são 10 perguntas que a gente vai memorizar, e de tanto vocês, na vida diária, prescreverem antimicrobianos ou avaliarem pacientes tomando antibióticos, essas perguntas vão ser espontâneas para vocês, né? Então, a primeira pergunta, que é a mais importante, né? Com base nos achados clínicos do paciente, né? Existe indicação para o uso de antimicrobianos? Essa é a pergunta fundamental quando a gente quer usar antibiótico, né? Às vezes, muitas vezes a gente fica num dilema muito grande para começar um antibiótico, né? Principalmente naqueles pacientes em unidades de terapia intensiva. São pacientes que às vezes eles se internam com infiltrado pulmonar, né? Que pode ser decorrente de vários fatores, né? Uma embolia pulmonar, um edema agudo de pulmão, por exemplo, né? E aí você ficar no dilema, será que esse paciente tem infecção também? Né? Será que não tem? Às vezes, hoje eu passei visita na hematologia e tem pacientes que tomam determinado quimioterápico que eles têm febre, né? O quimioterápico dá febre para ele, né? E aquele paciente está neutropênico, né? Porque a quimioterapia causa uma neutropenia importante, né? Ele está tomando aquela droga e ele está tendo febre. E aí fica no dilema, ele tem infecção ou ele está só com febre causada pelo quimioterápico, né? Então, essa pergunta é a pergunta mais importante para a gente responder, né? Para vocês terem uma ideia, né? Em muitos locais, esse é o trabalho mais antigo, mas isso continua ainda. A gente tem muitos usos inadequados de antibióticos, né? Em unidade cirúrgica, quase 48% dos pacientes, eles não têm indicação de usar antibiótico. É muito comum a gente ver o médico, depois que opera um paciente, que ele faz o antibiótico profilático endovenoso, né, que deve ser feito na indução anestésica, ele passa depois, no segundo dia, para o antibiótico oral. E o paciente fica tomando antibiótico oral por uma semana, 10 dias, né? Que aquele antibiótico não vai servir absolutamente de nada como profilático, né? A profilaxia tem que ser na indução anestésica. Aquilo ali só vai acarretar resistência bacteriana. Então, a gente vê muito isso, né? 30% a 70% dos tratamentos de antibióticos eles são inadequados, né? Às vezes, eles são inadequados porque o paciente não tinha indicação de usar um antibiótico, porque aquela dose está errada, né? Uma dose subdose, uma dose exagerada demais, né? Ou porque, enfim, aquela bactéria não responde àquele antibiótico que foi dado, né? Então, esse erro de uso de antibiótico é muito comum em todos os hospitais, não só aqui no Brasil, mas como de vários países do mundo, né?
Bom, existe indicação para o uso do antibiótico? Sim, né? Você tem uma forte suspeita de infecção bacteriana. O paciente tem sinais, sintomas, né? É um paciente que está tendo um quadro de sepse, né? De choque séptico, né? Aquele paciente também tem extremos de idade, por exemplo, que sempre preocupa a gente, né? A história médica dele é um paciente que tem risco, né, de infecção, porque ele faz quimioterapia, e ele está tendo febre, está tendo hipotensão, né? Então, somado a isso, a gente se decide pelo antibiótico, né? E quando a gente vai decidir pelo antibiótico, o ideal é usar antibióticos que causem menos resistência, que sejam seguros, né, para o paciente, né? Que tenha benefícios realmente, que tenha um espectro de ação para aquela infecção que eu estou pensando que seja, né, para aquela bactéria que eu estou pensando que causa aquela infecção, para a gravidade da doença, né, para a origem daquela infecção, se é comunitária, se é hospitalar, e também hoje em dia a gente tem que ver também muitos custos, né? Não é legal a gente começar um antibiótico para um paciente, porque esse antibiótico foi lançado recentemente na indústria farmacêutica, e deve ser caríssimo quando ele é lançado, e, no entanto, eu tenho antibióticos que são mais baratos e são muito mais eficazes até do que esse antibiótico que foi lançado recentemente no mercado, né? Aí nós vamos passar para a segunda questão, né? Foram colhidos exames de laboratório, né, para a identificação correta do patógeno? Isso é uma questão importantíssima, né? Graças a Deus, os médicos já se preocupam muito com isso, né? E frequentemente eles pedem cultura, né? Antes de começar a terapia antimicrobiana ou antes de trocar o antibiótico, né? E isso é de extrema relevância, né? Porque às vezes você pode se surpreender, né, com uma bactéria, né, que você não estava pensando que ela pudesse sair, ela surgiu por algum fator de risco que você não contabilizou na hora, né? E aí você tem chance de salvar o paciente, né? É óbvio que os nossos tratamentos antimicrobianos, eles são empíricos, né? Eu não adivinho qual é a bactéria que aquele paciente está tendo naquele momento que eu inicio o antibiótico. Nós nos baseamos por epidemiologia, né? Então, assim, por exemplo, uma pneumonia comunitária, né, eu sei que os agentes mais comuns são os pneumococos, hemófilos e os atípicos, né? Então, eu vou cobrir, né, a minha pneumonia para aqueles agentes, né? Eu sei, por exemplo, que uma determinada unidade de terapia intensiva do hospital que eu trabalho, que eu faço controle de infecção hospitalar, eu sei quais são os agentes mais comuns que causam infecção sanguínea. Então, esse início de tratamento, ele é um empírico, mas é um empírico baseado em dados epidemiológicos que eu devo ter na mão, né? E aí, quando a cultura sai, né, geralmente com 48, 72 horas, né, a gente pode avaliar se precisa ajustar ou não o antibiótico, né? Que seria a terceira questão, né? Que organismo está causando essa infecção, né? Isso é importante lembrar que é muito frequente, né, as crianças que têm quadros virais, né, eles irem para o hospital e acabar ganhando o antibiótico, né, na dúvida, por eu sim, por eu não, né, dá um antibiótico para a criança, né. Mas, assim, isso foi um dos motivos que levou a um grande aumento na resistência do estreptococo, do pneumococo, né. A gente tem isso hoje em dia, né, na atual pandemia de Covid, né, criou-se uma ilusão, né, que a azitromicina ela faz parte de um pacote, né, de ação, né, contra o SARS-CoV-2. Isso não é verdade, né? O vírus ele não responde a antibiótico, né? A azitromicina seria usada, seria indicada, né, caso você suspeite de uma pneumonia atípica, né? E aí ela teria ação, não porque ele é um COVID, né? Porque é um SARS-CoV-2, né? Então, é isso que a gente está falando, né? Desses uso exagerado de antimicrobianos levou a uma resistência muito grande, né? Os americanos têm, né? Muito estáfilo resistente à oxacilina e enterococo resistente à oxacilina, e eles, durante muito tempo, eles não tiveram gram-negativos do tipo KPC, né, ou que a gente chama hoje mais corretamente de
Enterobactéria produtora de carbapenemase, né? Mas isso aqui já chegou nos americanos, eles já estão tendo surtos por esses gram-negativos multi-R, né? E atualmente a gente tem várias cândidas, né? Cândidas novas também, que já foram descritas causando surtos, que são de difíceis diagnóstico, né? Mas, enfim, né, a resistência desses agentes, ele está sempre um passo na frente da indústria farmacêutica. Bom, a quarta questão, se múltiplos antibióticos estão disponíveis para tratar um patógeno conhecido ou suspeito de infecção, qual deles é o melhor para o paciente, né? Então, sempre assim, né? O melhor antibiótico é aquele que tem um espectro menor, por isso que eu coloquei essa setinha, né? Quanto menor o espectro daquele antibiótico, menos dano ele vai causar para a flora. Então, se eu estou pensando que aquele paciente tem uma infecção por um gram positivo, para que eu vou dar um antibiótico que pegue gram negativo, gram positivo e anaeróbio? Não tem sentido, né? Se eu der, tudo bem, ele vai tratar, né? Porque ele pega gram positivo. Mas ele vai eliminar a minha flora de anaeróbios e de gram negativos, né? E na natureza não existe espaço vazio. Se aquelas bactérias morreram, que não estavam causando mal ao paciente, né, elas vão ser repostas por outras bactérias que têm uma resistência àquele antibiótico que está sendo usado, né? E daí é que começa toda a questão da pressão seletiva e o aparecimento de germes multiresistentes, né? Bom, a quinta questão, que é sempre uma questão muito debatida na literatura médica, é se existe indicação de combinar antibióticos. Então, eu estou com uma infecção grave, eu isolei a bactéria, mas assim, não, mas que tal eu fazer 2 antibióticos com um mecanismo de ação, e aí eu ter mais efetividade para combater essa bactéria, né? Esse trabalho aqui é de 2002, né? Ele foi lançado no BMJ, que foi um trabalho que ele comparou, né, a associação de beta-lactâmicos em monoterapia com beta-lactâmicos e aminoglicosídeo para tratar pacientes com infecção por gram negativo, né? E aí eles viram que não tinham, né, diferença nenhuma, né, nesse tratamento, né, e que a resistência, né, foi maior, né. Então, a partir desse dado de 2002, nós, infectologistas e clínicos, deixamos de combinar antibiótico terapia para tratamento de bactérias gram-negativas. Só que quando apareceram os KPCs, né, que são os CRE, né, as enterobactérias produtoras de carbapenemase, que elas são bactérias que têm um espectro de resistência gigantesco, né? E que a gente não sabe tratar, né? Ninguém sabe tratar ainda no mundo inteiro, né? A gente viu, né? Nós, né? Que eu falo, né? A ciência, né? Ela viu que monoterapia para tratar essas bactérias não estava sendo efetivo, né? Então, hoje, infelizmente, né? A gente retrocedeu nessa ideia e para tratar esse tipo de bactéria multi-R, né, nós recomendamos sempre a associação de drogas, né? Bom, existem considerações especiais relacionadas a esse paciente, né? Então, esse paciente é um paciente que dialisa, né? Então, se ele dialisa, eu tenho que avaliar se aquele meu antibiótico ele tem excreção renal, né? Porque se ele tiver excreção renal, eu vou ter que ajustar a dose, né? Esse paciente é hepatopata, então, será que aquela droga que eu estou usando, ela não piora a hepatopatia do paciente? Essa paciente está grávida, né? Então, a grávida, né, existe uma seleção de drogas, né? Que você pode e as que você não pode usar, né? Então, sempre é importante você ver, né? Observar quais são as comorbidades e as particularidades do paciente que você vai iniciar um antibiótico, né? Bom, segurança do antibiótico, ela é variável, né? Nós sabemos hoje em dia que os beta-lactâmicos, né? Elas se constituem a classe, né, mais segura de uso na população, né? Mas, assim, não deixa de ter efeitos colaterais, né? Tem, né? Mas, de uma forma geral, são os antibióticos mais seguros, né? Você tem uma ideia aqui que muitas drogas são aprovadas pela Agência Americana a Food and Drug Administration, né?
e que eles recebem taxa de advertência, e aqui 3% deles eles saíram do mercado, né? Essas drogas aqui, a gente chegou a usar, né? Elas foram comercializadas, divulgadas no mundo todo, né? E nós chegamos a usar essas drogas, né? Só que com o uso, né, em massa, né? Começaram a se anotar efeitos colaterais inadmissíveis, né? Então, essas drogas saíram do mercado, né? Então, isso aqui é um aviso, assim, ó, nunca queira se precipitar e ser o primeiro a usar aquela droga, né? Sem uma indicação precisa, né? Muitas dessas drogas, com o tempo, né? A gente vai, né? A ciência vai publicando, né? Os efeitos colaterais que elas possam apresentar, né? Bom, a sétima questão é qual a melhor via de administrar a droga, né? Na realidade, essa pergunta, quem lhe responde é o paciente, né? Se o paciente tiver uma infecção grave, né, por exemplo, uma das infecções mais graves é o choque séptico, né? É uma condição, né, uma síndrome, né? Então, se ele tem uma condição dessa, se ele tem uma meningite bacteriana, que é doença grave, se ele tem uma endocardite bacteriana, né? A via de administração óbvia que vai ser endovenosa, né? Quando você tem uma infecção muito grave, né? Você tem que garantir que o seu paciente receba aquela dose plena de antibiótico que você está passando, né? Existem dois preceitos importantíssimos na utilização de antimicrobianos, é a farmacocinética e a farmacodinâmica, né? A farmacocinética é a cinética do antibiótico, né? Se ele é administrado por via oral, qual é o percentual de antibiótico que é absorvido por via oral? Depois daquela absorção, ele é processado aonde? No fígado, né? Onde é que ele é eliminado? Ele é eliminado pelos rins, ele é eliminado pelo trato gastrointestinal, né? Então, toda essa cinética é importante quando você vai tratar um paciente, né? Que você vai escolher um antibiótico para ele, né? E a farmacodinâmica é os efeitos que o antibiótico vai fazer para o paciente. É óbvio que a gente quer uma farmacodinâmica boa, né? Que ele cure o paciente, que ele mate aquela bactéria que está causando a infecção do paciente. Mas na farmacodinâmica a gente também observa os efeitos colaterais, né? Alguns antibióticos podem causar anemia hemolítica, pode causar hepatite, pode causar insuficiência renal, né? Hemólise, enfim, né? Então, isso faz parte dos danos da farmacodinâmica da droga. Então, sempre que vocês olharem essa palavra farmacocinética da droga, é o movimento do antibiótico no seu organismo, né? E a farmacodinâmica são os efeitos dessa droga, né? Então, eu trouxe só para um exemplo de vocês, né, alguns antibióticos, né, que a gente tem que são de excreção renal, né, são esses aqui, né, e outros que são de excreção não renal, que são de excreção hepática, né. Então, isso é importante. De repente, eu tenho um paciente que dialisa, né, e ele está com infecção grave, e aí eu posso escolher entre essas drogas aqui, de acordo com o pensamento do micro-organismo que está afetando aquele paciente, né? Eu posso usar essas drogas aqui sem me preocupar com ajuste, né, da droga, né? Então, eu garanto que aquele meu paciente vai ter uma dose plena de antibiótico, porque eu não tenho preocupação com a eliminação renal. Agora, se eu for usar um de eliminação renal, eu vou me estressar com a dose que eu vou usar, né? E o intervalo da dose de acordo com, né, critérios daquela droga de filtração pelo rim, ok? Bom, a oitava questão, que é muito interessante também, é qual a dose apropriada do antibiótico para esse paciente, para essa infecção, né? Então, isso daqui, quem lhe responde também é o paciente, né? Então, isso é uma questão de bom senso, né? Em infecções leves, né? Eu vou tratar com antibióticos orais e eu vou dar doses, né, menores possíveis, as doses suficientes para tratar aquela infecção. Se eu vou tratar um paciente com meningite bacteriana, né, eu vou ter que, naquela cinética do antibiótico que eu dei, eu vou ter que considerar o quanto que ele vai atravessar a barreira licórica, né? E de antemão já digo que a grande maioria dos antibióticos eles têm uma penetração licórica não muito boa, né?
mesmo com a barreira rompida pela infecção, né? Então, esses casos eu tenho que dar uma dose máxima do antibiótico que eu posso dar, né? Para garantir que dose suficiente do antibiótico atravesse a barreira licórica, né? E consiga matar aquele micro-organismo que está causando a meningite, ok? Bom, a nona questão, né? Agora que você já está com 48 horas que tratou, que você recebeu a cultura do paciente, né? De repente você começou com a droga de amplo espectro, né? Porque era um tratamento empírico e o paciente não estava legal, né? O paciente estava grave, né? E aí você recebe a cultura e você vê que aquela bactéria, ela responde a um antibiótico de um espectro menor, de um espectro mais curto, né? Você troca, né? Essa é uma questão importantíssima no estudo SHIP, né? Que é o Programa de Controle de Antimicrobianos. A gente tem que trocar, a gente tem que acreditar que aquele nosso antibiograma, ele é confiável, né? E se ele está mostrando um antibiótico de menor espectro, que tenha uma atividade boa para aquele micro-organismo, eu vou trocar, né? Porque o lema que a gente ouve muitas vezes é assim, não, esse time que ganha, ninguém mexe. Mexe sim, né? Porque você pode melhorar aquele time, você pode dar um upgrade naquele time quando você troca pelo antibiótico de menor espectro, né? E a 10ª questão. Qual a duração apropriada do tratamento, né? Bom, essa é a questão mais complicada para a gente resolver, né? A questão de iniciar o antibiótico, que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Embora ela gere muitas dúvidas, né? Mas, né, com o tempo, com a experiência, a gente consegue, né, observar os sinais de infecção daquele paciente, né? Como febre ou hipotermia, alterações do padrão respiratório, né? Diminuição da diurese, né? Queda do estado geral, sonolência, enfim, tem alguns sinais que ajudam o clínico, né, a perceber que aquele paciente está com infecção. Agora, quanto tempo eu vou dar de antibiótico, né? Antigamente, quando eu era residente, né, existia uma lei bíblica, né, 7:14:21, né? Então, a gente fazia 14, 21 dias de antibiótico, né? Seguindo os preceitos bíblicos que ninguém sabe de onde se aplicou para o antibiótico, né? Hoje em dia, vários trabalhos já mostram, né, que, né, por exemplo, a gente fazendo tipos mais curtos de antimicrobianos, né, a gente consegue curar o paciente, né, sem gerar tanta resistência. Então, esse trabalho aqui é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma infecção grave, né, e eles compararam, né, 8 dias com 14 dias de tratamento, né, e eles viram que não houve diferença na evolução quando você fazia 8 ou 14 dias, né. Pelo contrário, né, quando você fazia menos tempo de antibiótico, você economizava mais antibiótico, mais custo, né, para o hospital, né, reduzir os custos, e você também propiciava menor aparecimento de resistência, né. Então, a tendência hoje em dia eu observo isso muito, né, as pessoas estão parando mesmo os antibióticos com menos dia, né, do que a gente fazia antigamente, né. E a base para isso é a melhora clínica, né? Aquele paciente está no 7º dia de antibiótico, ele já está há mais de 3 dias sem febre, o leucograma dele melhorou, ele está ótimo, aspecto geral bom, sem febre, sem alteração de pulso, de respiração, se alimentando, para que eu vou prolongar esse antibiótico, né? Então, para com 7 dias, né? Então, eu estou já observando muito os clínicos preocupados com duração excessiva de antimicrobianos, né? Bom, e depois da penicilina, o que é que veio, né? Os americanos, eles mostram, né, são a indústria farmacêutica poderosa, né, estou trouxe aqui a deles, né, mostrando que ao longo dos anos, né, a indústria farmacêutica, ela parou de produzir novos antimicrobianos, né? O que a gente vê muito hoje é modificação de estruturas antimicrobianas já existentes, né? Então, um laboratório muda
a conformação de um anel de uma cefalosporina e lança ela como uma nova cefalosporina. Então, na realidade, classe mesmo de antimicrobiano novo, né, a gente tem muito pouco hoje em dia, muitos poucos antibióticos como classe foram lançados, né? Talvez um exemplo assim novo de antimicrobianos que a gente viu é a linezolida, né? A linezolida, até dizolida, que foi lançada agora, né? Que é uma classe de antimicrobianos mais recente que foi lançado, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre coloração pelo Gram, né? Isso aqui, só para a gente lembrar de um dado importante, né? Existem, quando a gente colhe uma espécie clínica, né? Lembrar sempre da gente pedir a coloração pelo Gram e a cultura, né? Porque a coloração pelo Gram, ela já ajuda para o clínico a definir qual a classe de antibiótico que ele vai usar, né? Então, o Gram, ele se divide em duas classes, né, que são os Gram positivos e os Gram negativos, né? O Gram negativo, ele tem uma parede celular mais elaborada, né? Daí porque tem uma membrana externa, daí porque o tratamento de bactérias Gram negativas, ela é um pouco mais complicado, né? Justamente pela estrutura dela, que é mais inacessível aos antibióticos, elas têm mais mecanismos de defesa, né? Já o gram positivo, ele tem uma estrutura mais simples, né? E aí as formas de resistência dele são várias, né? Mas nós temos, hoje em dia, muitos antimicrobianos, né? Para tratar os nossos gram positivos, né? O que a gente não tem, né? É antibiótico para tratar alguns gram-negativos multiresistentes. Então, essa coloração pelo gram, ela é feita rapidamente, né? Quem passou já pela microbiologia, ela já sabe que essa coloração é feita rápida pelo técnico, em meia hora, né? E dali ele já pode ligar para o médico e dizer, olha, eu encontrei gram positivo nessa espécie clínica que você mandou para o laboratório. Vai para a cultura e vamos ver o que é que vai crescer. Mas aí já dá uma ideia para o médico, né, do que é que ele vai usar, que ele vai tratar, né? Então, relembrando um pouco das bactérias, né? As bactérias, elas se classificam em bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, os anaeróbios, os intracelulares obrigatórios e as espiroquitas, né? Entre as bactérias gram-positivas, né, o que a gente tem muito frequente no nosso dia a dia, né, tanto comunitário como hospitalar, são os estafilococos, né, que são uma família enorme, né, tem os estafilococos áureos, né, e os não áureos, né, que são os coagulados negativos, a gente tem os estreptococos, né, que são importantes causas de várias infecções, como pneumonia, endocardite, os enterococos, né, que a gente tem como causadores de infecções várias também, inclusive infecções hospitalares, né? O bacilo e a listéria, que são menos frequentes, né? E entre os gram-negativos, esse aqui é o X da questão, né? Principalmente esse grupo aqui, dos bacilos não fermentadores, que é a Pseudomonas e o Acinetobacter, né? Se a gente levasse para um congresso de médicos infectologistas, e dissesse qual era o medo que eles tinham mais, né, eles, com certeza, a grande maioria, ia dizer que o medo que eles têm mais são das pseudomonas e dos acinetobacter, né, porque eles têm mecanismos de resistências diversos, né, tornando que o nosso tratamento antimicrobiano, ele seja difícil da gente tratar algumas vezes, né. No grupo das enterobacteriáceas, né, a gente tem, além da coli, Klebsiella, são várias, né, a gente tem, né, aquelas Klebsielas, coli e outras enterobactérias que adquiriram resistência aos carbapenêmicos, a gente vai ver esses antibióticos, e são chamadas de CRE, né, também é um grupo que preocupa muito os infectologistas, né. Aqui nós temos o grupo dos anaeróbios, né, entre os anaeróbios os que se destacam mais são os bacteroides, né, que são os nossos anaeróbios de abdômen, né, e os peptococos, né, que são os nossos, e os lactobacilos, propionobactério, que são os nossos anaeróbios de cavidade oral, né.
As bactérias intracelulares que chamam mais atenção são os clamídias e as micoplasmas, né, causando pneumonia da comunidade, né? E entre as espiroquetas, né, a treponema, que causa sífilis, né, e as leptospira, que causam leptospirose. Bom, deixa eu falar um pouco mais adiante. Aqui a gente fala um pouco sobre a classificação das bactérias, né? Peru Gram, elas foram classificadas naqueles grupos que eu citei para vocês. E a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos antimicrobianos, né? A gente tem um grupo grande dos beta-lactâmicos, né? Que são penicilinas, né? As cefalosporinas, os carbapenêmicos, os monobactâmicos e os inibidores de beta-lactamase. Então, esse grupo aqui compõe o grupo dos beta-lactâmicos, porque eles têm o mesmo anel, é o anel beta-lactâmico, que é comum a todos eles, né? Nós temos os macrolídeos, né, que se destacam, a azitromicina e a claritromicina, hoje em dia, né? Nós temos as quinolonas, né, que é o cipro, é uma das quinolonas mais usadas, mais extensivamente pesquisadas, né? E nós temos as quinolonas respiratórias, né, que são aquelas que têm ação para estreptococcus, que é a levofloxacina e a moxifloxacina. Aminoglucosídeos, nós temos os mais comuns, a genta e a amicacina, né? Nós temos os grupos das tetraciclinas, que elas hoje têm indicações mais restritas. O grupo das sulfas também, que elas também têm indicações menores, né? Na realidade, a gente hoje usa muita sulfa no advento das infecções oportunistas dos pacientes com SIDAs, né? As polimixinas, que eram drogas que tinham praticamente deixado de ser usadas, né? São drogas bem antigas, mas que elas renasceram por conta daquelas KPC, né, que eu falei para vocês, né, das CRE, né? Quando as CREs apareceram, né, deixou todo mundo enlouquecido, né? Trata com o quê? A gente vai usar o quê? Se ela é resistente a tudo, né? E aí ressuscitaram a polimixina, né? A gente tem duas polimixinas, a B e a E, né? E elas foram, né? Elas foram as drogas, né? Pilares, né? Que a gente compôs, né? Esquemas de tratamento ainda compõe, né? Para tratar essas bactérias com esse perfil tão resistente, né? A gente tem as glicilciclinas, né? Entre elas, né? A gente vai falar um pouco sobre elas, sobre as glicilciclinas, né? São drogas que têm um aspecto de ação grande, né? A gente tem como represente a tigeciclina, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre ela. Os glicopeptídeos, né? O que a gente tem mais comum é a vancomicina e a teicoplanina, né? E a gente tem também os lipopeptídeos, né? Que é a linezolida, aquele grupo que aliás, as oxazolidinonas, né? Que é a linezolida, aquele grupo que eu falei, que era importante. Os lipopeptídeos praticamente a gente não tem mais no mercado, né? Os anaerobicidas tem como exemplo maior o metronidazol, e tem os outros, né, que a gente usa menos, né? Tem algumas indicações precisas, né? O clorafenicol a gente usa muito pouco, né? Porque ele é uma droga que pode causar uma anemia aplástica irreversível, então praticamente a gente não utiliza, né, por via sistêmica, né? E tem esses outros que a gente usa para tratar infecções urinárias baixas, né? A nitrofurantoína e a fosfomicina. Bom, vamos lá. A gente também, além de dividir as drogas bacterianas, né, as bactérias pelo gram, né, gram negativo e gram positivo, né, e a gente dividiu os antibióticos por classe, né, nós também dividimos ele pela ação dele, né, entre drogas bactericidas e drogas bacteriostáticas, né. Qual a importância do prescritor saber se aquela droga é bactericida ou é bacteriostática, né? Como o nome diz, bactericidas são aquelas drogas que matam a bactéria, né? E as drogas bacteriostáticas são aquelas que paralisam o crescimento da bactéria, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com sepse, né? Choque séptico, que é um dos quadros mais graves que a gente tem na infectologia, né? Choque séptico uma meningite bacteriana aguda, por exemplo, endocardite, né?
Eu não vou usar de preferência drogas bacterostáticas, né? Porque eu vou só parar o crescimento da bactéria. Eu tenho que matar, porque a vida do paciente depende da agilidade com que aquele antibiótico mata o micro-organismo, né? Então, isso é a grande diferença que a gente tem quando escolhe entre uma droga bactericida e uma droga bacterostática, né? É lógico que existem algumas situações, né, que eu não tenho droga bactericida disponível para tratar aquele agente. Por exemplo, uma pneumonia típica, que eu citei ali para vocês, a clamídia, né? A clamídia é um agente, é um micro-organismo que não tem parede celular, né? Ele é considerado como um micro-organismo atípico, né? Então, o antibiótico que tem uma ação preferencial sobre ele são os macrolídeos, né? Então, nessas situações, eu vou usar uma droga bacterostática, né? Mas só lembrando, aqui são as drogas bactericidas que a gente dispõe, né? No mercado, os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos, as quinolonas, a vancomicina, o metronidazol, e eu acrescento também aqui, que eu não acrescentei, a daptomicina, né, que é uma droga do grupo da vancomicina, né, que são drogas bactericidas. E desse lado aqui a gente tem as drogas bacterostáticas, né, tetraciclina, macrolídeos, o grupo das clindamicinas, das sulfas, do clorofenicol, que eu citei, mas é uma droga que a gente não usa, né? E o grupo da linezolida, né? Que é a oxazolidinona, né? Que são drogas, né, bacteriostáticas, certo? Bom, vamos começar falando um pouquinho de cada um. As penicilinas, né? As penicilinas, né? Que é o primeiro dos beta-lactâmicos, né? Que foi introduzido no mercado, né? Ele se divide nas penicilinas naturais, né? Que são a penicilina G, a penicilina V praticamente saiu do mercado, que era uma penicilina via oral, né? Mas a absorção dela era tão ruim, né? Que ela saiu do mercado, né? Então, entre as penicilinas naturais, a penicilina G, ela tem uma ação muito importante para estreptococcus nas sérias, né? Alguns anaeróbios, né? Ela pega também, né? E, como eu falei, como a absorção dela via oral é muito ruim, né? A gente não usa penicilina V, ela saiu do mercado, né? Elas têm uma ação muito boa contra a sífilis, né? A droga de escolha para tratar sífilis, né? São as penicilinas, né? O segundo grupo das penicilinas são as aminopenicilinas, que é a amoxicilina e a ampicilina, né? Elas têm o mesmo espectro, né? São drogas que cobrem gram positivo, né? Antigamente, alguns anos atrás, elas chegavam a cobrir hemófilos, né? Mas assim, difícil, né? Como eles ganharam muita resistência, né? Você teria que encontrar um hemófilos muito sensível, né? Talvez em crianças que não experimentaram nenhum antibiótico ainda, né? Mas a ação boa dela é para infecções de vias aéreas, né? Pensando muito nos streptococcus, né? Então, nós temos duas delas, a amox e a ampicilina. Qual a diferença entre as duas? É a absorção, né? A amoxicilina é muito bem absorvida via oral, né? Diferente da ampicilina. Então, a gente usa a amoxicilina de preferência via oral, né? E a ampicilina, né, a gente usa mais de forma parenteral, né, devido à absorção dela, né, que não é muito boa via oral, né? Bom, a gente tem também as penicilinas, né, que são resistentes à enzima chamada penicilinase, que é produzido pelas bactérias, né? Então, esse antibiótico é a oxacilina, né, e no exterior eles têm o mesmo, né, mas é chamado de meticilina, né? Essa oxacilina, ela entrou no nosso mercado na década de 60, 70, né, quando a literatura médica começou a apontar estafilococos que não estavam respondendo à penicilina G, né, que é as penicilinas naturais, né, a G cristalina ou a G benzatina, e não estavam respondendo à amoxicilina nem à ampicilina, né, porque as bactérias gram-positivas, os Staphylo aureus, eles estavam produzindo uma enzima chamada penicilinase, né, que destruía o anel beta-lactâmico da penicilina, né? E aí eles criaram, né, essa droga, né, a oxacilina, né, que é uma droga excelente para tratar Staphylococcus aureus, né? E aqui vale frisar uma lição, né? Se o Staphylo aureus é sensível à oxacilina,
a oxacilina passa a ser a droga de escolha, né? Muitas vezes eu vejo que o paciente empiricamente começou vancomicina, né, que é uma droga para estáfilo, né? E na hemocultura, o Staphylo aureus era sensível à oxa. Aí vem aquela história, mas time que está jogando bem, por que eu vou mudar? Muda sim, né? Tem vários trabalhos na literatura mostrando, comparando vanco com oxa para Staphylo sensível, que a oxa ela é muito melhor do que a vancomicina para estáfilos sensíveis a ela. Então, não tem erro, né? Se o estáfilo é sensível à oxa, a gente vai fazer oxacilina, né? Na década de 70, começo de 80, nós tínhamos as ureidopenicilinas, né? E as carboxipenicilina, que era a piperacilina e a ticacilina, né? Só que esses antibióticos, eles perderam a efetividade, né? Eram antibióticos que a gente usava para tratar pseudomonas, gram-negativo. Então, era penicilinas antipseudomonas, né? A piperacilina e a ticacilina. Mas aí as bactérias, lógico, né, rapidamente ficaram resistentes a elas e elas saíram de uso, né? Tanto a piperacilina como a ticacilina, né? Mas assim, o que é que houve hoje em dia, né? A gente vai ver mais na frente que foi criado, né, o inibidor de beta-lactamase, que é uma droga, né? A maioria deles tem alguma atividade antibacteriana e outros não, mas é uma droga que, juntando com a penicilina, ela destrói a arma que a bactéria tem para usar contra a penicilina, que são essas enzimas, né? As enzimas, né? Então, as bactérias produzem, né? Penicilinase, oxazilinase, carbapenase, né? Carbapenemase. Então, enfim, muitos desses inibidores tinham ação contra essas enzimas, né? E fizeram com que a gente ressuscitasse essas drogas, né? Então, hoje, a piperacilina, associado com tazobactam, o tazobactam é o inibidor de beta-lactamase, ele ressuscitou, né? Ele passou a ser uma droga importantíssima, né, no tratamento das infecções hospitalares, né, causada por pseudomonas aeruginosas. Então, pipetazo, como a gente chama, né, ele ressuscitou graças à ação dessas drogas, né, das inibidoras de beta-lactamase, né. Até eu coloquei aqui, né, elas são usadas em associação com inibidores de beta-lactamase, né, elas têm ação contra Staphylo aureus sensível, pseudomonas e anaeróbio, né, e a gente reserva muito o uso dela para infecções hospitalares. Por exemplo, a piperacilina tazobactam, ela é muito boa para tratar pneumonia hospitalar, né, como também ela é muito boa para tratar infecções intraabdominais, né, por gram-negativos e por anaeróbios, certo? Bom, eis aqui os inibidores da beta-lactamase que eu tinha conversado com vocês, né? Existem vários outros que foram lançados mais recentemente, né? Mas a gente tem no nosso dia a dia o clavulanato, que ele é associado com a amoxicilina, por exemplo, né? É uma amoxiclave, né? E essa associação da amoxicilina com o ácido clavulânico, né? Ela foi uma coisa assim extraordinária, né? Porque ela deu a possibilidade do médico tratar infecções por Staphylococcus aureus, né? Que não eram graves, né? Que eu poderia tratar por via oral, né? E ele me deu isso porque a amoxicilina é muito bem absorvida via oral, mas ela não tinha ação contra Staphylococcus aureus, né? Mas aí quando eu associei com o clavulanato, ela passou a ter. Então é uma arma que eu tenho para tratar infecções estafilocóccicas, né? Que eu não preciso de uma droga endovenosa, que eu posso tratar com a droga via oral, né? E a gente tem o subactam, né, que foi associado com a ampicilina. A gente tem o tazobactam, que foi associado com a piperacilina. A ticacilina a gente está vindo muito pouco, né? Praticamente a piperacilina tomou o mercado, né? Ela ficou representando, né, esse nicho, né, de penicilinas antipseudomonas, né? Bom, aí a gente vai falar um pouco sobre as cefalosporinas, né? As cefalosporinas, elas foram divididas por geração, né? É uma divisão
didática, né? Mas, assim, é fácil da gente entender, né? Hoje em dia a gente tem acéfalo de primeira, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta geração, né? Na realidade, essas gerações foram divididas, né, de acordo com o espectro dessas cefalosporinas, né? Então, as de primeira, elas tinham a melhor ação para gram negativo, as de segunda, elas melhoraram a atividade para gram negativo, né? As de terceira, elas tinham atividade excelente para gram negativo, né? E as de quarta geração, elas tinham ação excelente para gram negativo, mas elas recuperaram a ação para gram positivo, que à medida que ia passando de uma geração para outra, essa ação para gram positivo ia se reduzindo, né? Então, assim, de primeira, de segunda, de terceira. Então, a ação para gram positivo de primeira é maior do que a de terceira, né? Mas aí, quando vem a de quarta geração, né, alguns autores acham que a ação dessa céfala de quarta geração, ela é muito boa para gram positivo, comparando como se fosse uma céfala de primeira geração, né? Então, hoje a gente usa a céfala de primeira para tratar realmente de infecções de pele, né? A gente tem a cefalexina, que é a nossa cefalosporina via oral, assim como a cefadroxil, e a gente tem as formas endovenosas, que é a cefalotina e a cefazolina, né? A cefazolina, como ela tem uma meia-vida muito longa, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, né, nós usamos apenas para profilaxia antimicrobiana, né? A gente deixa ela apenas para profilaxia cirúrgica, né? As de segunda geração, né, como eu disse, são essas aqui, cefuroxima, cefaclor, né, que são cefalosporinas que melhoraram a ação para gram negativa, elas pegaram mais hemófilos, boraxela, né, perdeu um pouquinho de ação para estáfilo, mas tem ainda, elas conseguem pegar estáfilo, né, e a gente tem a cefoxitina, que na realidade, né, ela é a única cefalosporina, né? Tem alguns autores que nem consideram como cefalosporina, mas ela é a única que tem ação para anaeróbio, né? E ela é praticamente usada, né, apenas para profilaxia de cirurgias do colo, né? Porque é um antibiótico que induz muito resistência, né? Quando a gente começa a usar essa cefoxitina, começa a aparecer muita resistência entre o gram negativo, por isso que ela foi exclusivamente liberada apenas para profilaxia de colo, né? As de terceira geração, né, como eu disse, elas ganharam mais atividade para gram negativo, né, mas elas perderam um pouquinho para estáfilo, né? Então, a ceftriaxone, a ceftaxima, né, ela pega streptococcus, ela pega bem, né? Ela pega os gram negativos todos que causam meningite, né, Neisseria, hemófilos, meningo, né? Pega também os gram negativos entéricos. Então, a ceftriaxone e a ceftaxima, elas têm o mesmo espectro de atividade, né? A ceftazidima, que é a de terceira geração, ela muda um pouquinho em relação às outras duas, porque ela só pega gram negativo, né? E a ação dela era muito boa para a pseudomonas aeruginosa, né? Na década de 80, 90, era a droga que a gente usava, né, para tratar neutropênico febril. E vocês veem ainda, talvez, em muitos guidelines, né, eles colocando a ceftazidima como a cefalosporina de escolha para tratar neutropênico febril, né? O problema da ceftazidima é que ela, quando é usada no dia a dia, ela induz muita resistência, né? Então, a gente tem alguns antibióticos, quando eu mostrei a cefoxitina, a ceftazidima também é como ela é indutora de resistência, né? Na realidade, todo antibiótico induz resistência, não tem nenhum santo nessa história, né? Mas existem aqueles que são piores, né? Que induz mais resistência, que é a ceftazidima. E por isso, né, a ceftazidima, ela foi praticamente substituída pela cefo de quarta geração, que é a cefepima, né? Então, a cefepima era interessante, porque ela progrediu na geração, né? Então, ela melhorou o espectro dela para gram negativo, ela tem o mesmo espectro
É como se eu juntasse o espectro da ceftazidima com o espectro da ceftriaxona com o espectro da cefodiprimida, da cefalotina, mais ou menos assim, né? Tem alguns autores que acham que é mais misturando ceftazidima e ceftriaxona em atividade, mas ela pega estrepto, pega estáfilo, pega os gram-negativos entéricos, incluindo a pseudomonas. Então, a cefepima caiu no bem-querer dos hematologistas, né? Então, eles trocaram a ceftazidima por cefepima para tratar neutropênicos febris, né? Lembrando que febre, né, em paciente neutropênico é uma infecção muito grave, né? Porque a pessoa não tem defesa, né? Tá praticamente zerado de neutrófilo. Então, a cefepima, ela foi durante muito tempo, em alguns protocolos, ela ainda existe, né? Como uma droga de escolha para tratar neutropênico febril, porque ela tem atividade contra vários gram-negativos, incluindo pseudomonas e pega também estáfilo, né? A grande decepção que eu sempre fico falando, né, que a indústria vai dando antibiótico, vai mostrando antibiótico, as bactérias vão rapidamente se armando contra eles, né, e vão criando resistência, né? A de quinta geração que a gente teve, né, é essa daqui, a ceftarolina, né? A ceftarolina era como se eu fizesse um casamento, né, da ceftriaxona com a vancomicina, né? Então, tudo que é gram-negativo, exceto pseudomonas, a ceftarolina pega. E ela pega também todos os gram-positivos, incluindo aqueles que são resistentes à oxa, né? Então, era como se, assim, brincando, é como se a ceftriaxona tivesse se casado com a vancomicina e daí a filha dos dois fosse a ceftarolina, né? Qual é o problema da ceftarolina? Ela não pega pseudomonas, né? Então, em UTI, né, onde a principal bactéria que a gente tem é pseudomonas, ela é uma droga restrita, né, para isso. Mas ela teria atividade para tratar pneumonia graves, né, em pacientes acamados, em pacientes de home care, né, onde naquela cidade, naquela instituição, eu tivesse uma chance de ter pneumonia por estáfilo resistente à oxa, né? Então, seria um nicho para a ceftarolina, né? Os macrolídeos, né? O macrolídeo que a gente tinha, que usava muito, era a eritromicina, né? Que ela praticamente foi substituída pela azitro e pela claritro, né? Embora elas tenham o mesmo espectro, né, de ação, né, que é principalmente para bactérias atípicas, né? Elas praticamente substituíram a eritromicina porque elas têm menos efeito gastrointestinais, né? A eritromicina dava muito náuseas, muito enjoo, né? E era ruim da gente passar para as pessoas, né? Então, essas duas drogas têm o mesmo espectro, né? Pega bactérias atípicas, né? Como moraxella, por exemplo, clamídia, né? Elas pegam também gram-positivo, como estrepto, né? E estáfilo. Mas, assim, ao longo dos anos que a gente tem usado azitro e claritro, né, os estáfilos têm se tornado resistentes a ela, né? Mesmo os estáfilos sensíveis à oxa e muitos estreptos, assim, ela não é muito confiável, entendeu? Para a gente tratar uma infecção por estáfilo, não, ninguém trataria, né? Ela praticamente é uma droga muito boa para tratar a pneumonia por agentes atípicos, tanto a azitro como a claritro, né? E até alguns DSTs, né? Qual a diferença entre um e outro, entre azitro e claritro, né? A azitromicina, ela tem uma meia-vida muito longa, né? É tanto que vocês veem na prescrição que é dito que passa 3 dias ou no máximo 5 dias de azitromicina uma vez ao dia. E como ela se acumula no intracelular, você ainda vai ter antibiótico por mais 10 dias depois que você para de dar azitromicina. Então, ela tem uma meia-vida muito prolongada, né? A claritro, ela já tem uma meia-vida curta, você tem que fazer de 12 em 12 horas. E outra desvantagem que eu vejo entre a claritro e a azitro é porque a claritro, ela tem muita interferência com várias drogas, né? Então, a lista de drogas que a claritromicina interfere é muito extensa, né? Então, naquele paciente que usa polifarmácia, que toma muitas drogas, você tem que ter cuidado quando você prescreve claritromicina para ver se não há interação entre as drogas que ele está tomando, né? Com relação às quinolonas, né?
A primeira delas foi a norfloxacina, que é um antibiótico que a gente usa apenas para infecção urinária baixa, não complicada, né? Ela não tem nível sérico adequado, né? Aí depois apareceu a cipro, que é uma quinolona extensamente estudada, né? E o marketing dessas quinolonas era que elas eram super bem absorvidas, e são mesmo, né? A absorção da quinolona é superior a 80%, né? E elas têm um espectro muito amplo, né? Ela pega estáfilo, né, sensível à oxa, né? Ela pega gram-negativos, vários gram-negativos, incluindo infecções por pseudomonas aeruginosa, né? Na época ela tratava gonorreia também, né? Hoje a gonorreia já está, a Neisseria gonorreia já está resistente ao cipro, né? E era uma droga que a gente usava muito para descalonar e dar alta no paciente, né? Então, aquele meu paciente estava tomando um antibiótico endovenoso, mas assim, ele estava melhor, bem melhor, né? Só que aquele tratamento exigia um tempo um pouco mais prolongado de antibiótico, e a gente descalonava para cipro, né? Por conta da absorção dele, né? Com absorção excelente por via oral, e o espectro do cipro, né? Aí depois, né, apareceram as respiratórias, né, que é a levofloxacina e a moxifloxacina. Por que essas quinolonas são chamadas de respiratória? Porque elas pegam pneumococo, né, que é um agente que o cipro não pega, é pneumococo, né. Então, como ela pega pneumococo, né, e ela pega também agentes atípicos, né, elas entraram como drogas muito interessantes para você fazer monoterapia no tratamento de pneumonias graves, né? Então, pneumonias de pacientes que precisavam se internar, né? Essa quinolona respiratória, ela entrou muito nos protocolos e nos guidelines, né? Devido à cobertura dela, né? Para os germes atípicos e para pneumococo, né? Bom, com relação aos gram-positivos resistentes, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns antibióticos que a gente usa para tratar esses antibióticos, essas drogas, né? Que são novas drogas, né? Que já não são tão novas, né? Novas drogas anti-estafilococo meticilino resistente. Então, tem a linezolida, né? A linezolida foi realmente aquela classe de antibiótico que realmente é nova mesmo, né? Não existiu essa classe de oxazolidinona, né? Ela foi criada, né, pela indústria farmacêutica, e é um antibiótico muito interessante, a linezolida, né? Como eu mostrei no slide anterior, ela não precisa de ajuste para insuficiência renal. Então, aquele paciente que está dialisando, ele se dá muito bem com linezolida, porque eu não preciso me preocupar com o ajuste dele, né? E ela pega muito bem estáfilo, né? Inclusive os estáfilos resistentes à oxa, né? Ela pega também enterococo, né? Os enterococos resistentes até a vanco, né? Qual é a desvantagem da linezolida? A grande desvantagem da linezolida é que ela é bacterostática, né? E a segunda desvantagem é que, com o uso depois de 14 dias, ela pode dar uma plaquetopenia importante. Então, é interessante que toda vida que você usa linezolida, né, você vigie, né, o hemograma do paciente para ver se ele não está evoluindo com plaquetopenia, né? Tem um estudo também muito interessante do CDC e do FDA, que mostrou que a linezolida é uma droga boa para tratar pneumonia, né, pneumonia grave, pneumonia hospitalar, causada por estáfilo meticilino resistente, né, porque ela tem uma penetração muito boa no pulmão. Mas, quando a infecção era sanguínea, associada a catéter venoso central, né, os trabalhos mostravam que ela perdia para as outras drogas, a linezolida, né? Então, ficou mais ou menos esse marketing para a gente, né? A linezolida é uma droga boa para infecções hospitalares, né? Principalmente associada à ventilação mecânica, onde eu quero cobrir gram-positivos hospitalares resistentes, né? E naquele paciente também que tem insuficiência renal, né? Mas se a causa da infecção do paciente é uma sepse, né? Por catéter, por exemplo, né? Ela não seria uma droga muito ideal, né? Aí nós temos o grupo da daptomicina, né, que é um grupo que se assemelha à vancomicina e à teicoplanin, né, que é uma droga fantástica, né? A daptomicina, ela é uma droga bactericida,
né? Então, é aquela droga excelente para tratar a infecção de corrente sanguínea por gram-positivo multiresistente. Então, ficou mais ou menos essa dicotomia. Linezolida para pulmão, daptomicina para infecção sanguínea, né? A daptomicina, ela não pode ser usada para pneumonia, porque o surfactante pulmonar destrói a daptomicina, então ela não pode ser usada para tratar pneumonia. Ela é uma droga excelente para infecção sanguínea. Ela é muito boa para endocardite também, né? Endocardite por gram-positivo resistente, né? Tem alguns trabalhos animais mostrando que a dapto, ela penetra na vegetação, né? Causando um nível lá bom para você eliminar o agente, né? Então, é uma droga muito boa para a gente tratar gram-positivo resistente, como estáfilo resistente à oxa, enterococo resistente a vanco. Então, são essas nossas drogas de segurança. A tigecyclina, né, que é uma derivada da tetraciclina, né, como eu falei para vocês, é uma droga que, quando surgiu no mercado, foi assim um rebuliço, né? Porque era uma droga que pegava todos os gram-positivos, pegava todos os gram-negativos, pegava todos os anaeróbios, pegava os atípicos. Aí começa a vir os detalhes. Bom, ela pega todos os gram-negativos, mas ela não pega pseudomonas. Ops, então ela não pode ser usada em UTI, né? Ah, tá, mas ela pega muita coisa. Aí tem outro ops, né? A tigecyclina, ela não serve para sepsis. Ela tem uma difusão sanguínea tão elevada, que ela não dá nível sérico no sangue, né? Então, é uma droga que eu não posso usar para tratar sepsis. Ela é formalmente contraindicada para sepsis, né? E aí, eu vou usar para quê? A tigecyclina também, ela pega anaeróbio também, né? Então, é uma droga que tem um espectro grande, mas não pega pseudomonas, né? Ela é bacteriostática, ela não pode ser usada para sepsis, né? Porque ela não fica na corrente sanguínea. Mas aí ela poderia, em alguns casos, ela ajudar em infecções intraabdominais complicadas, né? Aqueles pacientes que já estão muito experimentados, que já estão tomando várias drogas, e que a infecção é em vísceras, né? E a tigecyclina penetra em vísceras, né? Ela pode ser usada. Mas, assim, normalmente, quando a gente usa tigecyclina, a gente associa outra droga, justamente pelo medo dela não ter nível sanguíneo, certo? Bom, essas outras drogas são lipoglicopeptídeos, elas não chegaram no Brasil ainda, né? A telavancina, dalbavancina e oritavancina são drogas para tratar estafilococos, elas não foram lançadas no Brasil ainda, né? E aquela que eu falei para vocês, a ceftarolina, né? A ceftobiprole também não chegou no Brasil. A ceftarolina a gente tem no Brasil, é aquela que eu disse para vocês, que é o resultado do casamento do ceftraxone com a vancomicina, né? É uma cefalosporina de quinta geração, né? E tem esse outra droga, esse inibidor também, o iclaprim também, que a gente não tem ainda no Brasil, né? Pode ser que um dia chegue para a gente, né? Então, a linezolida eu falei já para vocês, né? Lembrando que ela causa trombocitopenia, né? E é uma droga para tratar gram-positivos. O FDA liberou para infecções de pele, parcimoles e pneumonia, né? E para tratar bactérias resistentes, como o Staphylococcus e o Enterococo faecium, né? É uma coisa interessante, né? A linezolida, ela é super bem absorvida via oral. Gente, tanto faz você dar a linezolida via oral como da EV, né? A absorção dela é fantástica. Mas é uma droga tão cara, que a gente não encontra a linezolida oral, porque ela é muito cara para você dar, né? Porque, assim, era uma coisa boa, uma perspectiva boa para aquele paciente que vai para casa, né? E teria que completar um tratamento desse. Daí você daria uma droga via oral com uma bactéria multiresistente, né? Como o Staphylococcus multiresistente, mas ela é tão cara que realmente a gente nem consegue comprar, né? De tão cara que ela é via oral, né? Então, como eu falei, ela não precisa de ajuste para insuficiência renal nem hepática. A daptomicina, né? Ela tem a mesma atividade da linezolida, como eu falei para vocês, né? O FDA liberou para infecções de pele, para bacteremia e para endocardite, né? Não penetra no líquido, não pode ser usada no pulmão, porque ela é inativada pelo surfactante pulmonar. E tem uma coisa interessante, né? Quando a linezolida causava plaquetopenia, a daptomicina pode causar rabdomiólise, né? Porque ela pode levar muito a CPK, né? E daí é prudente, quando você está usando daptomicina,
e o paciente usar, por exemplo, estatina, você suspender as estatinas, né? Porque as estatinas, classicamente, elas sobem muito, né? Elas podem subir muito o CPK, então é prudente não usar daptomicina com estatina. E lembrar de fazer o controle semanal da CPK, né? Caso suba muito a CPK, né, você descontinua o tratamento com a daptomicina, né? Então, aquilo que eu já falei da linezolida, né? A TIGE, como eu falei, né? O FDA aprovou para infecções de pele, parcimores e infecções intraabdominais, né? Não pode ser usado para sepsis, como eu falei, né? E é uma droga também que não precisa de ajuste para insuficiência renal, né? Bom, com relação aos gram-negativos resistentes, né? A gente já viu que para gram-positivo, né? A gente tem muita droga para tratar, né? Isso aí não é problema para a gente, né? Os gram-negativos, que é o nó, né? Que deixa todo mundo estressado, né? Então, a gente tem os grandes, né, os dois grandes, como eu falei, a Pseudomonas multiresistente, ou a Cinetobacter, né, que realmente é uma coisa complicada de tratar, e os CRE, né, que antigamente a gente chamava de KPC, né, que é os enterobactérias produtoras de carbapneamase, né. Então, esses aqui é que pega no pé da gente hoje em dia, entendeu, pessoal? É o que vai pegar no pé de vocês quando vocês estiverem trabalhando em hospitais, né, em UTI, em enfermarias, né? São eles que vão deixar vocês estressados, né, quando o paciente de vocês adquirir esses agentes, pela dificuldade de antibiótico, né? Bom, eu falei da polimixina, né, que a polimixina, ela ressuscitou, né, com o advento dessas bactérias, né, que a gente não tinha como tratar. A polimixina voltou lá do cemitério, trouxeram, desencarnaram ela, né? Ela é uma droga bactericida, ela possui efeito pós-antibiótico, é interessante, ela também tem um efeito anti-endotoxina, né? O mecanismo de ação dela é como se fosse um detergente, né? Ela atua na permeabilidade da membrana, e isso aí, ela pega bacilo gram-negativo, principalmente Pseudomonas, Acinetobacter e o CRE, né? Existem duas polimixinas, a B e a E, né? Normalmente a gente só usa a B mesmo, né? É a droga melhor, porque ela já vem pronta, na hora que você injeta, ela não se transforma em nenhuma outra droga, e ela também não precisa de ajuste para a função renal, né? A polimixina E, a colistina, a gente só usa para infecção urinária, porque a B, ela não é excretada pelo rim, e a E, ela é excretada pelo rim. Então, a única indicação da poli-E é para infecção urinária grave, né? Por uma bactéria que só responde a ela, né? Então, normalmente, a droga que a gente usa mais no dia a dia é a poli-B, né? Então, como eu disse, reservar para bactérias gram-negativas, multidroga resistentes, né? Bom, aqui, pessoal, eu peguei um trabalho do FDA para vocês terem uma ideia do que a gente tem aprovado, né? Então, aquela dalbavacina, os americanos aprovaram em 2014, mas ela não chegou no Brasil ainda, né? Ela tem ação para gram-positivo, né? A oretavancina, né, também foi em 2014 para gram-positivo. A tedizolida, ela é uma irmã da linezolida, também foi aprovada em 2014 para gram-positivo, né, ela não pega gram-negativo, né. O Zerbaxa, né, que é a ceftalozona tazobactam, ela foi aprovada em 2014 e a gente já tem ele no Brasil, né, a gente já usa o ceftalozona tazobactam, né, é uma droga que ela tem uma ação muito boa para Pseudomonas aeruginosa, né? Pseudomonas aeruginosa multiresistente, onde a resistência dela não é enzimática, né? É uma resistência da Pseudomonas por outro mecanismo. Por exemplo, a Pseudomonas ela é uma bactéria muito sabida. Ela pode fechar as portas para a bactéria não entrar, né? Então, isso é um mecanismo de resistência, elas fecham os canais que a gente chama de porina e a bactéria não passa. Ela pode ter uma bomba de efluxo, né? Que é tipo uma catapulta. O antibiótico entra, essa bomba joga o antibiótico para fora da bactéria, né? Enfim, ela pode ter vários mecanismos de resistência, né? Que não só enzimas, né? E aí, esse ceftalozoma tazobactam seria a droga de escolha, né? O outro que a gente tem é a ceftazidima avibactam. Essa sim, ela pega as enterobactérias, né? Produtoras de carbapneamase, né? E ela poderia pegar pseudomonas que tivesse como mecanismo de reação produção de carbapneamase.
Então, essas duas drogas, né, a gente tem usado muito por conta dessas infecções multi-R, né, associadas muitas vezes com a polimixina e com aminoglicosídeos, né. Então, essa outra droga aqui, que é uma quinolona, ela foi aprovada em 2017, né, mas a gente não tem, né. Aí as outras drogas novas, Delmeropenem, associada com o inibidor de beta-lactamase, que é o Valbobactam, também ele seria uma perspectiva para tratar KPC, ele também foi liberado, aprovado em 2017, aliás, mas ele não tem no Brasil ainda, né? A plasomicina, que é uma aminoglicosídeo, em 2018, nós não temos no Brasil, né? Todos esses aqui são drogas desenvolvidas, né, com o objetivo de tratar esses KPCs, né? Que são os CRE, né? Então, tem várias, né? Dessas aqui que eu quero destacar, a que eu acho mais interessante é o cefderocol, né? Na verdade, eu me apaixonei por essa droga, né? Ela foi aprovada em 2019, né? E essa droga, ela tem um mecanismo de ação muito interessante, né? Talvez esse mecanismo faça com que ela tenha uma meia-vida maior, né? É uma aposta que eu estou tendo, né? Por quê? Porque ela é como um cavalo de Troia. Você vê que o nome dela, né, o nome que a indústria usou, lembra até de Troia, cavalo de Troia, né? Porque o que é que ela faz? Ela apresenta ferro para a bactéria. Então, na composição da droga tem um ferro. Aí a bactéria pensa que é só o ferro que tem ali e coloca o ferro para dentro dela. Lógico que o ferro vem com o antibiótico, né? E aí, dentro da bactéria, ela tem a atividade dela bactericida, por isso que chamam como um cavalo de Troia, né? O ceftriaxone. E ele é interessantíssimo porque ele pega várias dessas bactérias gram-negativas, né? Ela pega pseudomonas multiresistentes, ela pega os KPCs, né, multiresistentes, né? Os KPC que produzem enzimas que são chamados de metalo-beta-lactamase, que são realmente uma tristeza, porque aqui no Brasil a gente não tem droga para tratar bactéria que produz carbapenemase do tipo metalo, né, metalo-beta-lactamase, e esse ceftriaxone pega. Então ele tem uma ação excelente, né? Eu espero que ele realmente, os estudos dele continuem e que essa droga possa vir para o Brasil, não só para o Brasil, mas para vários países do mundo que estão sofrendo muito com essas bactérias multiresistentes, né? Bom, e para finalizar, a gente vai passar para a parte de perguntas, né? Eu trouxe uma brincadeira aqui, que é a história dos medicamentos, né? Em 2000 antes de Cristo, né? A gente comia raiz para ficar bom da infecção. Em mil antes de Cristo, né? Aquela raiz era pagã, era melhor rezar, né? Em 1850 depois de Cristo, né? Rezar é superstição, beba essa poção. Em 1920, aquela poção é óleo de serpente. Toma essa pílula, né? A pílula do mato, né? Em 1940, aquela pílula não presta. Agora a gente tem penicilina. Em 1955, os micróbios mudaram, né? Estão resistentes à penicilina, mas a gente tem tetraciclina. Enfim, chegamos no século XXI, os antibióticos venceram, agora a gente vai voltar a comer raiz, né? Enfim, pessoal, eu queria agradecer vocês, né? E eu estou aberto para perguntas, né? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu sei que são muitas informações, né? Mas eu queria dar um geral e a gente está aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, né? Que a gente possa ajudar vocês, tá ok? Ok, a gente teve duas perguntas no formulário. Se alguém tiver mais alguma, pode mandar lá, ou pode mandar no próprio chat mesmo. A primeira pessoa perguntou: a utilização de vancomicina via oral como opção para tratamento de colite pseudomembranosa é realmente utilizada ou é indicação apenas de livro? O senhor está mutado. Tem uma opçãozinha do microfone. É só o senhor clicar de novo, que vai dar para escutar de Se novo. alguém quiser fazer uma pergunta agora, pode ser, né? Ou se eu não sei como é que vocês estão fazendo nesse esquema, né? Alguém quer fazer alguma pergunta pelo microfone? Pode ser também, se alguém tiver.
A gente teve outra pergunta também, que foi, nas infecções de garganta, exemplo, a faringite bacteriana, a droga de escolha seria apenas amoxicilina ou é necessária a associação de amoxicilina com clavulanato? Bom, eu acho que as pessoas entenderam tudo. Então, gente, eu queria agradecer, ficar à disposição de vocês, né? Ele não está ouvindo. Eu não estou escutando, gente. Alguém está falando, eu não estou escutando nada. Ele não está escutando as perguntas. O dele tem. Ana Beatriz. Ana Beatriz, eu não estou escutando, não. Seu microfone não está desligado, não? Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui da Catarina. Nas infecções de garganta, por exemplo, faringite bacteriana, a droga de escolha seria apenas amoxicilina ou é necessária a associação da amoxicilina com ácido clavulânico? Catarina, só a amoxicilina já resolve o problema. Agora, se você está pensando numa infecção onde você tem anaeróbio, né, envolvido, ou Staphylococcus aureus, que é mais difícil, né, você pode fazer uma amoxiclave, ele dá mais segurança, né, mas aí, às vezes, o paciente não tem dinheiro para comprar amoxiclave, né, e aí pode apostar na amoxicilina que ela resolve. Está tão baixinho, realmente acho que estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo ouvir. É melhor colocar no chat. Alguém mais quer fazer uma pergunta pelo chat? Eu acho que meu microfone não está. Alô? Tem uma pergunta aqui da Cris. O senhor defende a prescrição de drogas com menor espectro possível, mas isso também não poderia ser perigoso, uma vez que a grande maioria dos médicos prescrevem tratamentos empiricamente, poderia restar uma carga que posteriormente poderia ser resistente. É o seguinte, Olga, quando você tem um paciente grave, né, você vai chutar a tampa do balde, você vai prescrever antibiótico realmente de amplo espectro, né, dependendo do seu raciocínio clínico para aquele momento. Depois que sai a cultura, que você observa que aquela bactéria poderia ser tratada com a droga de pequeno espectro, né, então aí vale a pena você fazer. Por exemplo, eu estava dando vanco para o paciente, como eu falei. Aí sai a hemocultura, é um Staphylococcus sensível a ox. A gente sabe que a ox é melhor do que a vanco, né? Além de ser mais barata, né? Ela vai economizar e vai ser mais efetiva. Então, eu faço ox. A pergunta que me foi feita da infecção de vias aéreas, né? A amoxicilina. A amoxicilina, ela tem um espectro dirigido para a infecção de via aérea, então, legal, eu vou usar aquela droga, entendeu? Quanto menor o espectro, né, menor risco de você causar, né, pressão seletiva sobre as outras bactérias, né, causando um aumento da resistência, né. Lembra que não tem, como eu falei, espaço vazio. Se eu mato a bactéria que está causando a infecção e mato as outras bactérias, né, por conta do espectro antibiótico, alguma outra bactéria vai substituir aquelas mortas e provavelmente serão bactérias com atividade maior, né, com maior perfil de resistência, ok? A utilização da vancomicina oral como opção para tratamento da colite pseudomembranosa é realmente utilizada, né? É sim, né? Normalmente a gente começa a tratar a colite pseudomembranosa com metronidazol, né? Que o metro, como eu falei, é uma droga para tratar anaeróbios, né, da barriga. Então, o Clostridium, ele é bem tratado pelo metronidazol, né? Naqueles casos que não responde ao metronidazol, né, que você tentou, né, ou se o paciente já abre com um quadro mais grave, né, a vancomicina, ela é uma droga de escolha para tratar essas infecções por Clostridium, tem que ser via oral.
Por quê? Porque o Clostridium, ele causa uma toxina na luz intestinal, né? Então, você tem que combater a bactéria onde ela está, né? Se ela está na luz intestinal, você vai dar um antibiótico na luz intestinal, né? E é óbvio que a penetração da vancomicrosistêmica vai ser muito reduzida, né? Eu sei que tem algumas drogas que vão ser lançadas ainda, que elas teriam atividade para Clostridium, né? Mas aqui no nosso dia a dia, que a gente tem é o metro e a vanco, né? Como as drogas mais utilizadas para tratamento dessas colites pseudomembranosas, ok? Mais alguma pergunta? Ok. Ok, pessoal, boa noite, né? Obrigado por assistir e vamos para frente, vamos estudar antibiótico, tá ok? Boa noite para vocês, bom final de semana. Tchau, pessoal.